Gravação. Agora sim, então boa noite oficial a todos, todas que estão aqui conectados, ou quem possivelmente está assistindo esse vídeo depois, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso segundo encontro síncrono de Fundamentos de Física para o Ensino de Ciências, a turma 2021, do curso de Licenciatura em Ciências, né, do Instituto Federal do Paraná. É uma alegria estar sempre com vocês, é sempre... Os momentos altos da semana são os encontros síncronos, né? Depois tem lançamento, correção de atividade, nossa luta com o CIGA, esses não são tão bons assim, enfim. Antes da gente iniciar de fato a nossa aula, deixa eu parar a música aqui, né? Oh, gente, vocês não me avisam. Antes da gente começar de fato a nossa aula, oi, Jaqueline, boa noite, bem-vinda. Tem outra que entrou também. Rodrigo entrou, boa noite, Rodrigo, tudo bem por aí? Espero que sim. Então, só relembrando algumas coisas antes de a gente começar a nossa aula, a respeito das atividades assíncronas, né? Então, como eu disse, eu vou mandar a cada 15 dias para vocês, né? Então, eu não mandei essa terça, nem fazia sentido, né, que a gente mal começou semana passada, fez apenas a introdução. Então, vou mandar para a próxima terça uma atividade que vai envolver ali de início a conversão das unidades de medida. Hoje a gente vai tentar na aula posicionar mais ou menos a importância delas. Então, vou mandar um videozinho de 15 minutos sobre a conversão das unidades de medida e uma atividade pequenininha para vocês fazerem, que vai valer da atividade da terça dessa semana, e daí mais um ou dois exercícios para valer da terça da outra semana. Então, como eu disse na semana passada, então vou sempre mandar a cada 15 dias, para não acumular, sempre pensando em atividades, né, básicas, assim, curtas e fundamentais, né, tentando buscar ali o que é mais fundamental dentro do conceito do conteúdo que a gente estiver estudando. E lembrando que daí vocês vão ter um prazo sempre de 15 dias para devolver essas atividades, e essas atividades vão estar contabilizando as frequências das terças-feiras. São 2 aulas cada terça, né? Vou mandar uma atividade na semana que vem que ela vai contabilizar 4 presenças. Então fiquem atentos com essas atividades, tá? E serão essas atividades, eu vou separá-las lá no Classroom, como ATPs, né? Atividades para contabilização de presença. Então, eu não vou corrigi-las nem devolver elas para vocês. Você me enviando o material, enviando o arquivo, né? Eu vou registrar a sua presença, tá? Então, a menos que seja uma videoaula que você tem que assistir, daí você só assiste e clica em devolver, né? Mas se é uma atividade que eu pedi para você fazer alguma coisa, você faz e me manda uma foto, um PDF, alguma coisa assim. Beleza? E qualquer dúvida a gente está à disposição. A gente tem um grupo agora lá no WhatsApp, né? Mas pode mandar por e-mail também, alguma outra questão, né? Ou pelas próprias redes sociais também, quem quiser usar esse caminho, é um caminho que a gente tem usado com os alunos neste período. Beleza, gente? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos embora. Vamos terminar aquilo que começamos na aula da semana passada. Falta uma parte pequena, né? Nós fizemos, se você não assistiu a aula da semana passada, vai lá, uma aula bem interessante para quem gosta, né, disso, quem tem esse apreço pela história e evolução do pensamento e tal, né, como que as coisas surgiram, é bem interessante, tá? Então, se você não viu, você pode voltar lá, porque a gente começou a entender Estou apresentando a minha tela para vocês, a partir de agora. Então, não vou ver mais o chat. Se você tiver uma dúvida, pode mandar por áudio. Ou peço ajuda da Brenda aí, que a Brenda vai me auxiliar.
Então, nós conversamos na aula da semana passada bastante a respeito, né, da evolução da ciência, né? Tudo começa com a astronomia, a observação, as perguntas mais fundamentais, né? Para onde vimos, da onde vimos para onde vamos, né? Há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, né? E essas perguntas estão aí até hoje, sem uma resposta concreta, né? Deixa eu só liberar o acesso. Espera aí. E o interessante, assim, que a ciência toda, ela toda antigamente era toda filosofia, né? Porque ela era toda conceitual, né? Tentar você tentar responder perguntas de maneira argumentativa, né? Você não tinha um método científico, você não tinha a prática de demonstrar matematicamente que aquilo que você defende, aquela hipótese, ela tem validade, né? Então toda a ciência era filosófica, né? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre Newton, né? Você vai ver que o livro que ele publica, né, falando sobre as leis do movimento, mais famoso, né, talvez, da história da física, ele fala da filosofia natural, né, como era conhecida a física, tá certo? Então a gente passa pela evolução da ciência, do pensamento, né, até a Grécia Antiga. Tem um cara que é muito importante para a física, que é o Aristóteles, né? Por ser um materialista. A gente tem isso aqui em algum slide desse, vocês podem ler, reler, copiar no seu caderno. Mas tem algum lugar que tem essa informação sobre Aristóteles, né? Ele começa então a medir, a comparar, a classificar, né? Então isso dá a origem não só à física, mas também às outras ciências, né? Como a química e a biologia. Tá? Bom, e aí a gente chega lá no Renascimento, que foi onde a gente parou na semana passada, né? O Renascimento que ele vai ter um salto bem grande ainda desde Aristóteles, que é o cara que começa então a ser o propulsor de uma nova forma de se fazer ciência, né? E uma forma mais palpável, mais intuitiva, mais material, mais calculista, né? Mais tangível e menos filosófica, né? E aí a gente termina a aula da semana passada falando que a gente tem um íntere muito grande, né? Até o movimento renascentista, devido à Idade Média, devido ao pensamento da Idade Média, devido principalmente a atuação da igreja, né? Então nós terminamos falando aí, né, com essa tabela, mostrando um pouquinho a diferença entre o pensamento medieval, na primeira coluna, e o pensamento renascentista, na segunda coluna, né? Então, esse pensamento renascentista essa ideia de pensamento renascentista é o que, então, vai dar início ao que nós chamamos de ciência moderna, com uma figura que é o grande nome, né, que é o Galileu Galilei, né? Então a gente vai lembrar que na Idade Média você tinha um teocentrismo, né? A igreja dominava tudo, a igreja era o Estado, né? A igreja e o Estado eram a mesma coisa, então ela detinha o poder, ela detinha a verdade, ela detinha o conhecimento, né? Então eu falei, quando você vai estudar, vai assistir filmes, né, dessa época, aí você vai ver que as universidades eram todas universidades católicas, né? Eram todas da igreja, né? Então o conhecimento todo estava na igreja, né?
Então, essa idade também, como eu disse, chamada idade das trevas, né? A evolução do pensamento científico sofre um duro golpe por causa disso, né? Por causa desse controle do poder, de você não se permitir pensar, não permitir ser contrário, né? Então, é como se você estivesse ali jogando contra, né? Então, é praticamente o oposto do que a gente tinha na Grécia Antiga, né? No surgimento da filosofia, onde a ideia por trás era debater, questionar, né? Fazer perguntas. Então, o pensamento medieval, ele também é baseado no dogmatismo, né? Ou nas verdades dogmáticas, né? Que a igreja postulava e o dogma é isso, né? O dogma, a coisa é, porque aí você não questiona, não pergunta. Não? E eu terminei na aula da semana passada, né, dizendo que em contraposição ao dogmatismo, das verdades dogmáticas, né, a gente tem no renascentismo a fé é diferente de razão. Né? Então agora a gente começa a dizer que o ser humano ele pode pensar, né? O pensamento medieval ele falava muito de um ser criado, serviçal, que foi criado para servir e beleza. Se você fosse nobre, você era nobre. Se você fosse servo, você ia ser servo sempre, o tempo todo. Então tinha um certo conforto, a ideia do conformismo, né? E o pensamento renascentista ele vem romper com tudo isso. Você pode questionar, você pode viver difundida a ideia do hedonismo, né? Viver pelo prazer, aquilo que me dá prazer. A natureza não é mais fonte de pecado, a natureza ela é bela, né? Ela é a utopia da criação. Então daí você vê aquela a própria imagem de Michelangelo, né, na Capela Sistina, né? O corpo humano desnudo, né? E perfeito, né? Ninguém, a maioria das pessoas não tem aquele abdômen ali, né? Mas ele está desnudo, né? Ou como a estátua de Davi, né? O grande Davi de Michelangelo, um símbolo, né? Tudo bem, tinha um certo erotismo, mas tinha toda essa ideia por trás de que a natureza por si só ela não é má, não é? Então a gente parte para um pensamento progressista, né? Um pensamento onde você pode ter ascensão social, você pode, diferente do conformismo, né? A vida material ela passa a ter sim uma certa importância, não só viver naquela ideia do esperar, da esperança está em Deus, não é? Tudo a gente projeta para uma vida futura, né? Então você tem uma inversão para o antropocentrismo, né? O homem é o centro de tudo. Queria destacar, né, mais um pouco a respeito dessa fé diferente de razão, de que as duas podem caminhar até hoje. Então esse é um movimento podem caminhar até hoje, não. Podem caminhar juntos, né? Esse é um movimento que tem até hoje, né? De algumas pessoas lutando por essa bandeira, né? A fé e a razão serem coisas que andam juntas, né? Então não é todo físico que tem que, ou todo cientista que tem que ser ateu necessariamente, né? Existem as coisas que são coisas divinas que você pode acreditar, não é? E agora o que a gente não pode misturar é com a ciência, não, o embasamento científico, o método científico, né? Hoje a gente está, eu estou destacando tudo isso porque a gente vive numa grande crise, né? Devido a um posicionamento de grande parte da população, né? Contra a vacina, contra a ciência, terraplanistas, né? Com todo respeito, se há alguém que acredita, né, na Terra plana e tal, mas é o seguinte, a ciência que a gente crê hoje, ela pode provar que a Terra é esférica, ou na verdade é uma geodésia, né, o formato da Terra. Tudo bem. Né? Então,
Se você... Eu posso discutir com você se a Terra é plana, mas eu não posso discutir no achismo. Esse é o problema, não é? Então a gente tem que separar bem o que é opinião, o que é achismo e o que é ciência. A ciência está aí estabelecida na multidão de conselhos, na multidão de publicação. Como é que algo se torna verdade dentro da ciência? A gente vai discutir um pouco hoje isso, né, sobre o método científico. Eu aplico o método científico, levanto uma hipótese, publico. Então aí eu tenho a comunidade científica que vai dizer se aquilo está certo ou errado. Uma multidão de conselhos, né? O que se tem de mais importante num trabalho científico se chama referências bibliográficas. É o quanto aquilo está embaseado dentro do que já foi publicado, que já é aceito, né? Então, os pilares, eles estão dentro desses conceitos que estão aí já sedimentados, não é? Sedimentados. Então, por exemplo, as teorias de Newton, propostas no século XVII, 1600, elas estão aí até hoje. Tá? Elas estão aí até hoje. Einstein, quando tentou dizer que ele estava errado, ele foi rechaçado. As pessoas riram dele. Né? Esse é um ponto que aí eu já discordo, né? Ou você rejeita uma má ciência com uma ciência boa. Não é com escárnio, né? Então você que esse é um questionamento que eu faço para nós, né? Você que ri dos terraplanistas. Então pegue uma folha de papel, aplique só leis estabelecidas na ciência e prove que a Terra é esférica. Quantos por cento da população sabe fazer isso? Então a gente tem que aprender a perceber também, né, que a verdade é absoluta por si só, será que existe? Não sei. Mas aonde que a gente confia, onde que a gente deposita a nossa confiança? Na aplicação da boa e séria ciência. Né? Da boa e séria ciência. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu estava falando da diferença entre fé e razão e que elas podem conviver juntas, não é? Elas podem conviver juntas, sim. Podem andar juntas, né? Agora, o que eu não posso é ter a fé dentro da ciência. Ou é ciência ou não é. Então você pode chegar em um dado ponto, né, e dizer assim, ó, daqui para cá eu não consigo ultrapassar. Então daqui para cá eu vou usar a minha fé. E a fé pode ser em qualquer outras coisas, né? Então, só para vocês terem uma ideia dessa minha viagem aqui, por exemplo, tem cientista hoje no mundo moderno que acredita que a Terra foi criada. E ele é ateu. Então, quando a gente fala assim, a Terra foi criada, você fala, pô, Bíblia, os evangélicos, esse povinho ignorante, né? A gente até hoje tem essa... acha que o pensamento medieval ainda é o mesmo dentro das igrejas, né? Que os dogmas estão lá e que ninguém questiona nada e que vai para a igreja cara sem razão. Mas enfim, isso também é um outro papo, né? Mas o cara acredita que o universo foi criado por um ser superior e o cara é ateu, o cara não acredita em Deus. Quem é o ser superior? Não sei, isso não é ciência dizer quem é. Não é ciência. Ciência é eu tentar buscar provar que o universo surgiu do Big Bang ou não, né?
Agora, nós acreditamos no Big Bang? A comunidade científica acredita na teoria do Big Bang? Sim, beleza. E o que tinha antes do Big Bang? Quem que deu play no Big Bang? Eu não sei, né? Existia antes ou aquele foi o 0000 da história, né? Posição zero, do instante zero, do momento zero. Enfim. Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante sobre isso. Queria despertar, dar alguns gatilhos aí na mente de vocês. Não tenho resposta de nada, não tenho certezas de nada. Tenho a ciência, é isso que a gente precisa acreditar. E tem a minha fé também, mas a minha fé não entra em questão aqui, né? Não é a minha fé que vai dar aula para vocês, né? Beleza, gente? Alguém escreveu alguma coisa lá no chat? Se alguém quiser perguntar, falar. Eu ouvi um barulho ou não? Podemos seguir? Professor, eu escrevi lá que a minha internet está caindo. Caso eu saia, é por causa da internet, que não está boa hoje. Ah, tá bom. Muito obrigado, né? Isso é uma. Todo mundo passa por isso, né? Tem dia que é a minha aula que não. Que eu caio, volto, porque a estabilidade da internet é bem corriqueira, né? A gente tá aí sempre. Pode pagar, é a barata, Prof, mas. Oi, pode falar. você parou a apresentação de propósito ou não? Da Não, tela? não foi de propósito, não. Não tô apresentando a tela? Ah, então fechou sozinho. Eu achei que você Eita. tava falando aqui, tipo, olhando pra gente assim, de boa. Acho que acabou fechando sozinho, então. Eu tô olhando pro meu slide aqui, né? Achando que tá apresentando. Então, vamos lá, vamos apresentar agora. Até comentei da tabela, gente. Poxa vida, vocês não... Eu achava que vocês estavam vendo tudo. Agora tá apresentando, né? Agora foi. Só colocar em tela cheia aí e vai que vai. Bom, gente, mas eu também não mostrei nada que eu não tinha mostrado na aula da semana passada, né? Tava debatendo aqui em cima dessa tabela, muito importante para nós, né? Pensamento medieval versus o renascentista. Tá? E só para fechar essa coisa... Saiu de novo? Caiu de novo. Ué, então não sei o que está acontecendo. Que mistério. Aí já não é normal. Beleza, vamos de novo. Se cai, você me fala. Ah, caiu ou fui eu que derrubei? Aí, professor. Bom, mas é isso. Essa tabelinha aí do pensamento medieval versus o pensamento renascentista, né? Então, nós vamos falar de como que esse movimento, então, ele vai impulsionar a ciência, né? Esse movimento, o renascimento, não é? Então, inclusive, a gente está falando agora sobre a igreja, sobre a religião, né? Inclusive, Martinho Lutero, a Reforma Protestante, é um movimento renascentista, um movimento de mudar a forma de pensar, não é? Ele combatia muitos dogmas, né? Os dogmatismos, né? Essa ideia de que a igreja era absoluta, ou ninguém podia pensar, né? Só os sacerdotes podiam ler a Bíblia e interpretar. Então, isso é muito importante para a ciência também, não é? Então, isso é muito importante para a ciência. Então, acesso, informação, todo mundo precisa ler e tem o direito à reflexão. Né? Então, eu falei dos terraplanistas, tem o direito à reflexão. Né? O que a gente tem que fazer, você que está se formando aí, meu jovem, minha jova, o que você tem que fazer é rebater com ciência. Né? E não com o achismo, né? O achismo ou a má ciência a gente combate com boa ciência. Então lembra aí também importante, Martinho Lutero, 1517. Eu falei um pouquinho semana passada da Inquisição, não, Idade Média, Inquisição, pessoas queimadas porque discordavam da igreja. Falei do clássico caso do Jordano Bruno, que foi morto pela igreja por dizer que a Terra não era o centro do universo e quem girava era o Sol. Agora, isso também, cara, eu não vou mais sair daqui, porque eu não sei vocês, mas eu adoro essas coisas.
Então, essa questão da Terra ser o seu centro do universo ou não, então é uma questão, é uma verdade que se transmutou ao longo do tempo, não é? Então, a ciência que se fazia até certo ponto mostrava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao seu redor. Então, os caras precisaram, lá na década de 1300, 1400, 1500, melhorar, evoluir a ciência. E acreditar, então, depois que, pela observação dos planetas, que falam, não, peraí, não faz sentido a Terra ser o centro do universo. Agora, hoje, o que a gente tem? Então, a gente vai falar disso, se Deus quiser, na aula de hoje vai dar tempo, a gente vai falar disso. É uma questão de referencial, cara. Então, as leis científicas daquela época não estavam erradas, era só uma questão de referencial, de observação. Então, quando a Terra for o referencial ou quando o Sol for o referencial, você não consegue dizer quem gira em torno de quem. Então, você precisa ter um referencial externo. Então, se você põe a Lua como referencial, você vai ver. É a Terra que gira. Então, isso serve também para as nossas vidas. Quem está dentro do problema, na situação, ele não vai ter uma compreensão do todo. Se você está na Terra, você nunca vai ter uma noção completa de como é o movimento do sistema solar. Como você precisa sair da Terra, ou se você está no Sol, né? No Sol ninguém está. Muito bem. Então eu falei do caso de Giordano Bruno, é o final já da Idade Média, sei lá, deve ter sido um dos últimos a ser mortos, porque ele é de 1600, né? Então ele vem defendendo uma ideia aí que passou por Copérnico, que está aqui o nosso primeiro slide, né? O renascimento do conhecimento e da aprendizagem na Europa, que se surgiu, a redescoberta dos conhecimentos gregos, árabes, afetou toda a sociedade não só europeia, e claro, né? A Europa era o berço do mundo, né? Se não se falava em Estados Unidos, América, até 1500, né, gente? Tá, então tinha a Ásia, os árabes, né, e a Europa. Então Copérnico, então você percebe que Copérnico, ele é antes de Giordano Bruno, não é? Antes de Giordano Bruno. Então ele publica o seu livro lá, Revolutionibus Orbium Celestium, né? Então ele vai mostrar pela revolução das órbitas celestes que sim, o Sol é o centro do universo. E daí a igreja chama ele e fala assim, olha, nós vamos queimar você vivo se você continuar defendendo essa ideia. E ele fala, acho que não, aí deixa quieto. Então ele revoga, né? A famosa clássica, você revoga, frase, revogo. E ele vira as costas e sai balbuciando, mas que é a Terra que gira, é a Terra que gira. Mas escapou, né, da Inquisição. Então, a partir do século XVII, os filósofos naturais, então a gente não tinha físicos, né? Não se tinha físicos, tudo era filosofia, começam a montar um ataque sustentado contra o programa filosófico escolástico, né? Onde tudo o que você não podia explicar ou era divino ou era um dogma, né? E então o escolástico tá aí era a junção, né, da filosofia com a teologia. Então aí que começa a surgir o que a gente vai ter hoje, porque é o seguinte: como é que você vai provar, como é que você vai sustentar suas hipóteses? Através de conta, né? Então foi esses caras aí que desgraçaram a vida de todos nós. Até eles, então a física era puramente filosofia, era puramente raciocinar, ler, pensar, questionar, argumentar, né? Mas esses caras vieram e acabaram com tudo, né? Então eles começam a usar então a matemática, a astronomia para universalizar as características do movimento, né? Então, não vamos mais falar dessa tabela. Um dos grandes nomes, talvez um dos maiores cientistas de todos os tempos, talvez o primeiro físico, o italiano Sapecca, chamado bebedor de vinho, com certeza. Posso chutar aí que ele era bebedor de vinho.
Galilei, que nasceu em 564 e morreu em 1642, tá? Então ele era escultor, matemático, engenheiro, enfim, aquele combo, né? Astrônomo, claro, mas a gente não tinha separação das ciências, né? Então a gente pensa, nossa, esses caras, eles faziam tudo? Claro que faziam tudo, porque tudo era uma coisa só, né? Então, ele tem um papel muito importante, Galileu, então, considerado o primeiro cientista moderno, porque ele muda um pouco o foco, né? Então, ele muda um pouco do foco, tentando ter uma visão mais realista da coisa, tá certo? Deixando de lado um pouco a prepotência de tentar querer explicar o porquê das coisas. Que é daí que era para isso que nasceu a ciência, né? Para explicar o porquê de tudo, da onde vimos, para onde vamos, por que estamos aqui. E com Galileu, o papel do cientista ele começa, né, a se transformar, né? E o papel do cientista passa a ser o papel de descrever os fenômenos. Entendeu a diferença? Então ele não tem que explicar o porquê do que as coisas acontecem. Eu tenho que apenas descrevê-los e entendê-los. Não, então, em sua obra, Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de duas novas ciências, Galileu levanta a questão de por que um objeto cai sem sustentação. E aí ele vai dizer que, na verdade, ele não disse por que o objeto cai. Então, na réplica, Galileu ele disse que não explicou nada, apenas descreveu. Ele não explicou por que o objeto cai, ele descreveu a forma com que ele cai. Né? Galileu simplificou o papel do cientista, sua função era passando sua função ser apenas da descrição e não procurar o porquê que os fenômenos acontecem. Galileu foi um dos pioneiros a reconhecer a matemática como uma das ferramentas para descrever os fenômenos naturais e confirmá-las através de experimentação. Então é a palavra que vai reger tudo aqui, né? Toda a ciência que a gente tem a partir daí, né? Como é que a gente faz ciência? Aplicando o método científico, e você vai ver que um dos passos do método científico é a experimentação, né? Bom, então tá aí a indução experimental, Galilei, né? Proposta. Então tem aí alguns pontos. Claro, você pode pesquisar aí, você pode achar isso de várias formas escritas, com outros tópicos, mas é basicamente isso aí: a observação dos fenômenos, análise das partes, estabelecendo relações, indução de hipóteses, ou seja, você vai tentar propor uma hipótese, propor uma ideia, propor uma explicação, aí você verifica a hipótese, ou seja, você vai fazer um experimento, vai provar, tentando provar que aquela sua hipótese é verdadeira. Se você consegue, você passa para generalização dos resultados. Então, eu vou tentar agora aplicar isso em outras situações para ver se isso está certo mesmo. Não é? E aí, a confirmação das hipóteses. E, por último, o estabelecimento, então, das leis. Então, são todos esses os processos de produção de uma lei científica, né? Perceba que a gente tem muito na ciência coisas que não podem ser provadas experimentalmente ainda, não é? Então, a gente não pode provar experimentalmente, tá? Mas elas são teorias, né? E quando a gente fala de uma teoria científica, cuidado, tá? Teoria científica não é teoria na forma que a gente usa no cotidiano. Eu tenho uma teoria de por que ou a teoria da conspiração, uma forma mais simplória e banal da palavra teoria, não é?
Então, tem gente que olha, mas isso é só uma teoria, não é uma lei científica. Não é de fato uma lei, porque não pode ser experimentada e confirmada, mas nem por isso ela perde valor, né? Então, se eu tenho uma lei científica, uma teoria científica, aliás, né, cuidado, tá? Não despreze por ter esse nome aí na frente, teoria. Não é a mesma coisa que a gente diz no nosso cotidiano, uma teoria simplória. Bom, o método científico, né, além de Galileu, então Kepler, que é um mais famoso astrônomo, já usava, Gilbert também já usava nas derivações de forma de pensar da época, né? Então era uma nova fórmula de filosofia que vinha sendo desenvolvida por esses dois grandes nomes, dois grandes monstros aí da filosofia, quando a gente fala da aplicação do método científico, que é René Descartes, né? Então, veja que Descartes, ele é um filósofo, mas a sua forma de pensar é sinônimo de algo matemático, né? Numérico, né? Então, pensamento cartesiano, pensamento organizado, né? E também pelo inglês Francis Bacon, cujo meu professor de filosofia dizia que se ele fosse brasileiro, ele seria o Francisco Torresmo, né? Esse Francis Bacon. Então, percebam sim a época em que esses caras vivem, né? Então, são todos na explosão do Renascimento ali, todos contemporâneos de Galilei, né? Então, vem aí então a solidificação do método científico. Tal forma de pensar já vinha desde os filósofos naturais islâmicos, né? Um pouquinho mais antigos. Muito bem. E aí, então, a gente chega a... Bom, acho que no maior cientista de todos os tempos, né? Acho que Einstein foi a mente mais revolucionária de todas, né? Revolucionou a forma de pensar. Tanto que, como eu falei agora há pouco, né? Ele era desprezado no início, né? Por pessoas acharem que ele era o que ele estava dizendo não tinha cabimento, né? Que era só mais um desvaneio da sua parte, né? Mas Newton, o impacto dele é muito grande, né? Numa ciência ainda muito rudimentar, muito rudimentar. Ele aqui tem um asterisco quanto ao seu nascimento, né? Eu sempre aprendi que Newton nasceu no ano que Galileu morreu, 1642, em 25 de dezembro. Né? Em 25 de dezembro. Mas aí, hoje em dia, é uma discussão. Tem gente que acredita que ele nasceu, na verdade, em 1643. Tá? Ele é o primeiro a unificar as 3 leis do movimento. Então, a gente vai falar muito sobre Newton no ensino médio. A física do ensino médio, o primeiro ano inteiro você estuda o que Newton propôs, né, as leis do movimento. É por onde a gente começa, né, daqui a pouquinho. Então, a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica, a lei da ação e reação, provando que essas leis regem tanto objetos terrestres como celestes. Newton e a maioria dos seus contemporâneos, como por exemplo o Huygens, né, esperava que a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, né? Então, clássica. Na época ela não era chamada de clássica, né? Era só chamada de mecânica. Né? Hoje, para nós, a gente tem a mecânica quântica, né? Da física moderna, pós-Einstein, né? Mas eles acreditavam, então, que a mecânica clássica era capaz de explicar todas as entidades, incluindo a luz, o que não é possível, né? A mecânica newtoniana, ela é sedimentada, é aceita, ela é comprovada, até quando os corpos começam a se mover com velocidades próximas da velocidade da luz. Aí, quando isso acontece, a coisa desanda. E aí vem a grande teoria da relatividade de Einstein, né? Que ele começa enlouquecendo todo mundo, né?
destruindo tudo que se construiu desde Aristóteles, dizendo, peraí, 1 segundo não é mais 1 segundo, depende do referencial. 1 metro não é mais 1 metro. E aí o mundo enloca, né? Todo mundo endoidece. Porque se você for questionar as medições, então você não faz mais ciência, não faz mais física, né? Aliás, quando a gente começa a física, né, a apresentar para os alunos, a gente começa falando disso, falando de medir. Física é medir, né? 1 metro, 1 segundo, 1 quilograma. Então, se essas coisas não tem mais, se o tempo não é mais uma grandeza absoluta, então tudo cai por terra. E por que ela não é mais absoluta? Não é mais absoluta quando você vai aplicar as leis da mecânica clássica com objetos que se movem próximos à velocidade da luz. A coisa não fecha, a conta não fecha, não é? Para chegar aos seus resultados, Newton criou um ramo inteiro na matemática. Isso aqui é muito interessante, cara, muito. A contribuição de Newton, né? Vocês já devem ter ouvido falar na matemática do binômio de Newton. Não sei se alguém aqui já foi estudar engenharia de alguma forma, já ouviu falar de cálculo diferencial integral. Pô, isso é todo um ramo novo na matemática que Newton criou, né? E é muito interessante isso, né, essa história, porque ele tinha um problema físico que ele precisava resolver e simplesmente não existia matemática na época suficiente para resolver o problema que ele tinha. O que Newton fez? Evoluiu a matemática, né? Desenvolveu um ramo novo inteiro na matemática para resolver o seu problema. Tá? Então há quem conta muito que isso aconteceu muito quando ele estava isolado, né? Durante a peste negra. E claro, né? A gente sempre acha, eu sempre chamo a atenção de uma coisa, né? Quando a gente olha para esses caras, a gente fala, mas ele era um gênio, ele tinha um dom de Deus, né? Como se não tivesse nenhum esforço por parte do ser, né? São escolhas que o pessoal faz, né? É uma escolha que ele fez de se isolar. Há quem diga, reza a lenda, né? Newton era presbiteriano, né? Muito religioso e tal. E nesse de se isolar da vida, ele se isolou muito dos relacionamentos. Tanto que dizem, né, que ele não teve nenhuma namorada ao longo da vida, se é que vocês podem me entender, né? Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, né? O sucesso, ele vem também das escolhas que a gente faz, o resultado, né? Então é fácil você olhar para alguém e dizer, mas ele era um gênio e tal. Sim, era um gênio que decidiu dedicar toda a sua vida naquilo que fazia, né? Tudo bem que ele, né, ele se isolou no seu sítio durante a peste, né, que a Europa passava, e não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha essas coisas, né? Então, enfim, bom. Então, isso é uma história que eu sempre gosto de contar para a gente pensar um pouquinho também, né? Então, esse cálculo diferencial integral, né? Ele hoje, né? A gente não faz engenharia, química, civil, eletrônica, não faz nada sem ela, né? Não faz nada sem ela. Então, a sua contribuição para a física é absurdamente grande para a matemática, né? Seja aqui nos estudos do movimento, como a gente está falando, seja na óptica. Também depois, como ele contribuiu, né? As descobertas de Newton foram estabelecidas em seu famoso livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, né? Ou seja, os princípios matemáticos da filosofia natural, né? Então é esse cara aí que praticamente mudou a física para sempre, ou este livro, né, que mudou a física para sempre, fazendo então com que ela agora deixe de ser totalmente filosófica, conceitual, e passe a ser
quase que uma ciência exata, né? Então, claro, mas a física, ela ainda é filosófica, né? A filosofia é a mãe de todas as ciências. E a filosofia está na base de toda e qualquer ciência, né? Então, claro, a gente sofre muito, né? A física sofre muito, né? Principalmente com o ensino médio. Sofre porque a gente a gente recebe os alunos despreparados matematicamente, né? Então você não consegue vislumbrar a física como um todo, né? Porque você fica se pegando no fato de que tem muita conta para fazer, de que eu não vou entender, que eu tenho que fazer a conta, tenho que acertar a conta, eu vou me dar mal, e eu não gosto de física, eu nunca gostei, nunca gostou, né? A pessoa já chega no ensino médio com esse preconceito. Então tá aí no papel de vocês também, professores de ciências, quebrar isso, né? Se formarem, estudarem, né? Estudarem prepararem boas aulas, né? Não adianta estudar aqui. Eu sei que, assim, o que vai contribuir muito para sua boa aula, para a diferença que você vai fazer no seu aluno, é a sua formação aqui, mas é muito o que você vai fazer depois, né? O professor ele vai estar eternamente estudando. Tá? Ah, professor, mas eu sou das biológicas. Pois é, meu irmão, esse é um dos problemas que a gente tem, né? Pô, vamos dizer assim, quem alfabetiza os alunos em matemática, eu acredito que devia ser alguém formado na área de matemática, né? Então, tem as pessoas lá que odeiam matemática dando aula de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. Então, isso diz muito. A gente tem também muito professor também que é formado em matemática que é ruim também. Tem isso, né? Muito professor de física que é ruim, né? Mas eu tenho certeza que se vocês conseguirem fazer os seus alunos, que é uma coisa que eu tento, né? Fazer os seus alunos enxergarem um pouco além dos cálculos na física, na química, vocês já estão a um passo de serem bem-sucedidos nessa missão, essa missão de desnudar, né? Então, não há como, desculpa eu me alongar aqui, mas não há como não gostar de física. Não há como, desculpa. Quando você pensa na física que explica o início e o fim do universo, não conheço ninguém que não goste disso. Agora, há como não gostar de estudar física no ensino médio, como muitas vezes é ensinado? Claro que é. Claro que é. Isso é, né? Então, fica aqui meu apelo a vocês, futuras professoras, né? Então, eu estava dizendo tudo isso para dizer sim, foi esse cara aí que transformou a física numa ciência exata, vamos dizer assim, né? Newton era capaz de refutar a tradição da mecânica cartesiana, em que todos os movimentos devem ser aplicados com a existência de uma força, né? Então tem aí um embate, né? Que na verdade começa com Galileu, né? Contrariando Aristóteles. Aristóteles, que foi lá o cara tão importante para a evolução da ciência, né? Ele acreditava que para existir um movimento tinha que existir uma força. Talvez você acredite nisso até hoje, não é? Mas já em 1600, 1500, Galileu já questionava isso. Não, o movimento é natural. Então daí vem a primeira lei de Newton, a lei da inércia, dizendo assim que o que está em movimento tem uma tendência natural de permanecer em movimento, e essa tendência natural é explicada por um ente chamado inércia. E daí talvez você esteja falando assim, pô, esse pequeno professor tá viajando, mano. Eu vou ligar a TV aqui, vou pôr ele no mundo e vou ligar a TV, porque tá começando a novela daqui a pouco. Cara, não tem nada que você olhe ao nosso redor, no mundo hoje, que mantenha o seu movimento. Não sei se você tem filho aí, ou tem filho, teu filho tá brincando de carrinho, empurra o carrinho, ele empurra uma hora, ele vai parar. Para o carrinho não parar, tem que ficar empurrando ele. Então Aristóteles estava certo. Não, né? Não.
O que acontece é que no nosso cotidiano a gente nunca vai estar livre da ação de força. O fato do seu filho ou da sua filha empurrar o carrinho ou chutar a bola e a bola parar ou o carrinho parar depois de um tempo é a prova de que Newton dava certo. Ele para porque tem força atuando. Ele não se perpetua o movimento porque tem força atuando. E uma força contrária ao movimento, que é a força de atrito, com o ar ou com o chão. Tá? Então, começa por aqui, né, essa mecânica, essa nova física com Newton, né, quebrando um pouco desse paradigma. Então, movimento com as leis da dinâmica, a primeira lei de Newton que eu acabei de citar, né? Usando essas leis de movimento, então, ele descreve a lei da gravitação universal. Então, ele vai explicar por que a Terra orbita ao redor da Lua. Por que o Sol, a Terra orbita em torno do Sol? Porque é uma tendência natural em massa atrair massa. Talvez essa seja a única coisa que você lembra do seu ensino médio de física, né? Ou que as pessoas mais velhas me lembram, né? Quando eu falo, estou estudando física, eles falam, eu lembro, massa atrai massa, na razão direta de suas massas inversas das suas distâncias. É verdade. É verdade. Então, ele descreve o movimento. Então, essa lei da gravitação universal explica muito bem, embora ela não explique o que é a gravidade. Né? E aí lá, isso vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente vai chegar lá em Einstein, ele vai dizer que, na verdade, o que está acontecendo, né, é que tudo que tem massa deforma o diagrama espaço-tempo. Oh, meu Deus, o que é isso? Vamos avançar, gente. Vamos chegar aqui no fim, então, da história desse rapaz. Então, a gente fala muito dele, tá? Então, toda a física que você vai estudar é dele, que você vai trabalhar com os alunos no ensino fundamental, ou mesmo no ensino médio, quase que na totalidade, vem desse cara, tá? Ele retirou a ideia de que os objetos seguiam caminhos determinados por formas naturais, e por sua vez demonstrou que não só observa regularmente os caminhos, mas todos os futuros movimentos do corpo podem ser deduzidos ou previsto matematicamente. Com base em quê? Com base no conhecimento do seu movimento existente, da sua massa e das forças que atuem sobre ele. E aí, o que aconteceu? Né? Quando ele observou os movimentos celestes que não se conformavam com a precisão do seu invento, Newton também era, né, como eu falei, religioso, presbiteriano, há quem diga, né? Ele argumentava, então, também na ação da divina para manter a estabilidade do sistema solar. Né? Então, enfim. Com isso, nós terminamos essa enorme viagem, né? Tão importante que eu viajei bastante, né? Não sei vocês, mas enfim. Sobre a evolução da ciência. E aí a gente chega, então, para estudar a ciência como a gente conhece, como a gente pega aí no livro do ensino médio, no livro lá dos anos finais do ensino fundamental. Né? Então, a gente começa por onde? A gente começa justamente por Newton, pelo estudo do movimento. Pelo estudo do movimento. Mas a gente começa, primeiramente, a gente começa falando, a gente começa de, como que eu vou dizer? Peraí que eu me atrapalhei aqui. A gente começa inicialmente falando de estudar o movimento, né, sem se preocupar com a causalidade do movimento, né? Então, a gente está falando ali de Newton, né, tentando explicar tudo, né, a dinâmica, né? A dinâmica é um segundo passo para a física. Então, a gente começa primeiro estudando o movimento por si só, sem se preocupar com suas causas. Então, a gente vai entrar naquilo que nós chamamos de cinemática. Então, estamos começando o nosso conteúdo propriamente dito agora, né? Cinemática.
Bom, professor, esse prefixo cine a gente usa para algumas coisas, né? Inclusive para a palavra cinema, né? Da onde ele vem? Ele está relacionado ao movimento, né? Movimento. Por quê? Porque antigamente o cinema, os vídeos eram fotos que se moviam, não é? Então daí o nome cinema e cinemática terem a mesma origem nessa palavra que indica movimento. Bom, como que eu vou estudar o movimento? Eu vou estudar o movimento, como que eu estudo, né? Então a gente vai de uma forma aristotélica, né? Como é que eu vou estudar o movimento? Medindo, medindo, medindo. E quando eu estou interessado em estudar o movimento de um corpo, eu estou interessado em saber duas coisas, basicamente. Basicamente, é duas coisas que vão me interessar. Distância e tempo. Tá? Quando eu estou estudando o movimento de um corpo, eu estou interessado em descobrir quanto tempo ele vai levar para percorrer uma certa distância. É só isso. Ah, mas e velocidade, aceleração? Velocidade e aceleração são grandezas que surgem justamente da relação dessas duas grandezas, distância e tempo. Ou seja, são grandezas que me ajudam a prever quanto tempo um corpo leva para percorrer uma dada distância. Tá legal? Beleza? Bom, então nós vamos começar inicialmente, antes de estudar propriamente dito o movimento, nós vamos fazer uma sistematização aqui, né, dos principais conceitos né, para a gente adentrar dentro da cinemática. Bom, Prof, pode falar. a apresentação cai. Aê! Ela tinha Ah, você tinha falado. tirado? Agora fui eu de propósito. Ah, bom, que susto. Não tem problema não, mas Tá obrigado por bom, avisar. beleza. Bom, nós estamos aqui falando entre cientistas, professores, né? Então, estou usando o material do Estado do Pernambuco, um material que é de livre acesso e distribuição na rede de computadores, e ao final deixo as referências bibliográficas. Tá legal? Claro que eu dei uma alterada, uma editada, mas enfim. Bom, aqui vocês vão ver, até deixei, né? Essa capa desse material, que ele fala da física do ensino médio, primeira série. Professor, mas e o que a gente estuda lá com os alunos do fundamental? Cara, é a mesma coisa. Se você olhar, eu não sei se a gente tem ainda, eu preciso dar uma pesquisada nisso, se tem no governo ou de algum lugar essa ementa, né? Mas os materiais são os mesmos, inclusive o que a gente faz são aproximações. Tá? Então a gente exclui determinadas coisas para aplicação dentro do contexto do ensino fundamental. Então, claro, por isso que eu disse que esse material está, sim, editado. Bom, se vocês viram um título ali, cinemática. Tá? Então, a cinemática é a parte da mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta o que causou. Vamos estudar o movimento dos corpos e para isso precisamos de alguns conceitos, tais como o conceito número 1, que é um ponto material. Então, a gente vai começar uma discussão boa aqui, né? O que é um ponto material? São corpos de dimensões desprezíveis comparado a outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos de ponto material de um móvel, por exemplo, quando eu penso numa formiga atravessando uma calçada. O que é um ponto material? É um corpo que ele é tão pequeno que ele pode ter as suas dimensões desprezadas. Então, eu posso representar ele no meu esquema, no meu desenho, ou na minha conta, como um ponto apenas. Então, as suas dimensões não interferem. E aí, a letra A fala de uma formiga. Uma formiga é um ponto material? É um ponto material em relação a uma calçada. Tá? Agora, perceba que o conceito de pequeno e grande
é um conceito que ele pressupõe um referencial. O que é pequeno, o que é grande, né? Se eu for para eu me tornar um jogador de basquete, eu sou pequeno demais. Para ser um jockey, eu sou alto demais. Então, essa palavra vocês vão ouvir muito aqui. Ponto material é um conceito relativo. O que ele é relativo? Ele não é absoluto. Né? Ao contrário de relativo, é absoluto. Por quê? Porque a formiga pode ser um ponto material, mas pode ser um corpo, pode ser que não seja um ponto material. Se eu estiver estudando ela em comparação com uma outra formiga, por exemplo. Ou com uma pequena pedra, como a gente vai ver no próximo slide. Então, ponto material é relativo, é um conceito relativo. O que é isso, professor, conceito relativo? Quer dizer que depende do referencial. Para um referencial ele é, para o outro ele não é. Por exemplo, vamos fazer uma votação aí no chat. Um caminhão é um ponto material ou é um corpo extenso? Se você é esperto, você já falou assim, você não me pega, professor. Depende do referencial. Ó, um caminhão comparado a um campo de futebol ou comparado a uma distância de, sei lá, centenas de quilômetros, ele é um ponto material. Tá? Então eu vou medir a distância daqui até a casa da minha mãe. Eu moro em Paranavaí. Eu vou de caminhão. Para eu medir essa distância, eu preciso medir da frente do caminhão ou do início do caminhão ou do final do caminhão? Não faz a menor diferença, meu irmão. O caminhão mede alguns metros. Daqui para Paranavaí são 186 quilômetros ou 186 mil metros. Então, comparado com isso, um caminhão é um ponto material. Assim, né? Embora para a gente, quando a gente olha, fala, não, a gente sempre... o mundo é antropocêntrico, né? E é egocêntrico, né? Hoje em dia também. E egoísta, né? Também. Eu chamo a nossa geração a geração cupcake, né? É um bolo que é único, o telefone não é mais residencial, ele é pessoal. Enfim, mas isso deixei eu com as minhas viagens para lá, não? Então, eu estava dizendo que o mundo é egocêntrico, então a gente sempre tenta olhar, achar que a gente é o referencial, né? Então a gente olha para o caminhão e fala, nossa, mas como ele é grande, tá? Pois é, dependendo do referencial, ele é um ponto material, tá? Aí, quando ele não for um ponto material, a gente vai chamar de corpo extenso. Corpo extenso é um corpo cujas dimensões não podem ser desprezadas, se comparada com o referencial, não é? Então, lembra que eu falei da formiga? Pois é. Vai. A formiga, em relação a uma pequena pedra, é um corpo extenso. As suas dimensões não podem ser desprezadas em relação ao tamanho da pedra. Certo? Então, corpo extenso é um corpo que tem dimensão que precisa ser levada em conta. Tá? Um caminhão numa pequena rua é um corpo extenso. Então, o corpo extenso ele é um conceito relativo, depende do referencial. Né? A gente vai usar isso aqui no estudo do movimento, principalmente nessa situação aqui. Ó, você vai ver muito essa situação, ou você vai se deparar com essa situação. Então, eu tenho uma ponte aqui. Vocês vão ver que eu sou muito bom de desenho. Olha, estou de parabéns. E você tem um caminhão que tem que atravessar essa ponte. Ó. O meu caminhão aqui. Pelo meu desenho, vocês percebem que o tamanho do caminhão, sei lá, é 30% da ponte. Então, nessa situação, para esse caminhão atravessar completamente a ponte, ele não pode percorrer apenas a distância da ponte. Então, imagine que essa ponte tem aí 40 metros. Não é? Então, veja. Pense no farol, ponto mais à frente do caminhão. Se ele percorrer 40 metros, o caminhão... Deixa eu fazer esse caminhão. Espera aí que ele já... Eita. Bati num botão sem querer aqui. Espera aí que eu fiz o caminhão já em cima da ponte. Eu preciso fazer ele fora da ponte. Ó. Então o caminhão chegou aqui, ó.
para atravessar a ponte. Tá ok? Tá? A ponte tem 40 metros. Agora, pensa no farol. Só no farol. Porque ele é um corpo extenso. Ele não é um ponto, né? Então, esse é o problema. Ó. Se esse cara andar 40 metros, ele vai chegar aqui, ó. Percebeu? Vai chegar no final da ponte. O caminhão terá atravessado a ponte? Não, ele vai estar completamente em cima da ponte. Tá? Então, esse é um problema, é um problema de corpo extenso. Quanto mais o caminhão tem que andar para sair de cima da ponte? Ele tem que andar mais uma distância que é igual ao seu próprio comprimento. Né? Porque se ele andar mais uma distância, se o farol ir para frente, mais uma distância que é exatamente o seu comprimento, ele termina exatamente de sair de cima da ponte. Certo? Beleza. Então, nós vamos fazer um exercício sobre isso e a gente retoma essa ideia aí. Tá? Não é agora, né? Atenção, observe que o ponto material ou corpo extenso depende do referencial, né? Então, é relativo. Terceiro, trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Pode-se definir, para definir trajetória, é preciso de um ponto de partida para a observação. Entendeu essa frase? É preciso de um ponto de partida para a observação. Então, meu amor, quer dizer que a trajetória também vai precisar de um referencial. Ou seja, que ela também é um conceito relativístico. Não, professor, trajetória não pode ser. Se o corpo andou em linha reta, andou em linha reta. Se ele andou, fez um círculo, ele fez um círculo. Será? Chamamos o marco zero de observação de toda a trajetória da observação. Toda a trajetória depende do referencial adotado. Então, eu vou provar para vocês que a trajetória depende do referencial adotado. Então, trajetória é a linha que une todos os pontos por onde o corpo passou. Tá? Então, as pegadas que você deixa na areia, não é? Ali formam a trajetória. Né? Na areia ou na neve, né? Depende aí se você prefere ir para a praia ou se você prefere ir para as montanhas. Bom, tem a situação do desenho aí. É um avião jogando, liberando uma mola. Uma bola. Uma mola, não, uma bola. Então, imagine que você tem aqui uma pessoa. Aqui. Tá legal? Então, imagina que eles estão em guerra aqui, o avião veio jogar aquelas caixas de mantimento, né? Então, você tem essa pessoa observando e você tem aqui o piloto também do avião. Tá aí o piloto, ó. Tá legal? Quando a gente olha para essa figura, a gente fala, professor, a trajetória é parabólica. Tá aí a trajetória. Não tem o que discutir. Que eu te digo, depende do referencial. Se o referencial for a pessoa que está no chão, ou se o referencial for você olhando para essa imagem, sim, a trajetória é parabólica. Agora, se o referencial for o piloto do avião, como ele vai ver a bola ou, sei lá, a cesta de mantimentos que ele vai jogar caindo? Ele vai ver ele caindo parabolicamente para frente assim? Não. Não. A trajetória é relativa, assim como o movimento é relativo. Deixa eu ver se tem uma... não tem, né? Mas, enfim, mais para frente a gente vai discutir isso. Mas o movimento é relativo, tá? Olha para cá, vou te dar um exemplo. Você está viajando no seu carro, no carro do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, do seu marido, enfim. Tem uma outra pessoa aí com você, tá certo? Vocês viajam no carro a 80 km por hora. Vocês estão em movimento? Parece uma pergunta idiota. Claro que estamos, professor, a 80 km por hora. Sim, se você pegar um referencial parado fora do carro. Certo? Mas e quem está dentro do carro? Você olhou para a pessoa. Vocês estão em movimento? Se o referencial for você, a pessoa está em movimento? Não.
Se o referencial for a pessoa, você está em movimento? Não. Como é que eu determino se algo está ou não em movimento? Aqui para frente a gente vai ver isso. Ó. Quando a posição da pessoa se altera com o passar do tempo. Então você está ali com seu mozão, com seu crush, né, do lado no banco do carona a 80 por hora. Você olha para ela e a posição entre vocês, de alguns centímetros ali, não se altera. Então, se você for o referencial, ela está parado. Se ela for o referencial, você está parado. Qualquer referencial que você adotar dentro do carro, o carro está parado. O carro está parado não. Qualquer referencial que você adotar dentro do carro, você está parado e a pessoa está parada. Então, o movimento é relativo. Então, nós falamos lá da discussão do geocentrismo e do heliocentrismo. Se tu coloca a Terra como referencial e a gente está na Terra, então, de acordo com o nosso referencial, a Terra está parada. Por quê? Porque a Terra está se movendo, mas eu me movo junto com ela. E aí, como se move a Terra, né? Hoje nós sabemos que ela desenvolve 11 movimentos, né? De rotação, de translação, de precessão, uma série de outros. A Terra gira em torno do Sol. Mas se eu estou na Terra, eu sou referencial, o que a gente vê? Vê o Sol girando em torno da Terra. Então, sim, o movimento é relativo. E se o movimento é relativo, então agora a gente pode voltar aqui para a trajetória. Tá? Por que quem está no chão vai ver a bola caindo parabolicamente? Ou a cesta de mantimentos, né? O pessoal está ali com fome, esperando, né? Então, porque ele está aqui parado no solo, com velocidade zero. Então, no referencial dele, essa bola ou essa caixa, ela está se movendo para frente, porque ela está dentro do avião. Então, ela se move para frente junto com o avião. Né? Assim como você e o seu crush, seu amorzão lá, seu mozão, estão 80 km por hora no carro, todos estão com a mesma velocidade, se movendo juntos. Mas para quem está fora do carro, que é o caso dessa pessoa aqui, ou quem está fora do avião, vê. Para ele, a caixa ou a bola tem velocidade horizontal para frente. E o que vai acontecer então quando ela for solta pelo avião? Ela vai começar a cair. Então tem um movimento composto aqui, ó. Ela vai para frente enquanto vai para baixo. Então por isso que ela desenvolve esse movimento parabólico. Por que não é em linha reta? Porque o movimento para baixo é acelerado. Aqui eu tenho aceleração, né? Aceleração da gravidade. Tá? Então, a proporção, a diferença dessas velocidades, ela vai ficando cada vez maior, porque esse cara aqui vai ficando, a velocidade vertical vai ficando cada vez maior. Então, por isso que vai se curvando, né, a trajetória. Pois bem, agora pensa no piloto do avião. A caixa de mantimentos não estava dentro do avião? Uhum. Então, se o referencial for ele, tá? Qual é a velocidade da caixa? 0. Uhum. E como é que cai um corpo cuja velocidade é 0? Não sabe? Eu vou fazer uma demonstração para você. Ó. Velocidade 0, de acordo com o nosso referencial, e ele cai. Como que ele cai? Verticalmente para baixo. Tá? Então, no referencial do piloto, a trajetória desse corpo é só isso aqui, ó, vertical para baixo. Por quê? Porque ele está parado no referencial do piloto. Os dois têm a mesma velocidade. Tá? Então, você desprezando a resistência do ar, que vai dar uma freada na caixa enquanto ela cai, não é? Essa caixa está indo para frente junto com o avião. Então, a distância entre eles não se altera, exceto pelo fato de que ela está indo para baixo.
O avião não fica mais, ó, o avião não fica mais para frente ou mais para trás da caixa, desprezando a resistência do ar. Então ele só vê o corpo caindo em linha reta. Trajetória é mais um conceito relativo. E eu sei que aí no fundo, bem no fundinho, né, tá a música do Nenhum de Nós, né? Eu sei que no fundo, bem no fundinho, você ainda me ama. Eu sei que no fundo, bem no fundinho de cada um de vocês, vocês estão olhando para essa situação e estão pensando assim: tá bom, mas o certo é a trajetória parabólica, né? Não. Qual que é o certo, professor? Não tem errado. Não tem errado. Então, isso é uma defesa que Galileu Galilei já fazia. Não existe referencial privilegiado. As leis da física têm que valer para todos os referencial. Você colocou o referencial no cara parado aqui, beleza. Colocou no piloto, beleza. Colocou num outro avião que estava indo no sentido contrário, beleza. Tudo tem que ter a mesma validade. Independente. Então, não tem certo, um mais certo e um mais errado. Tá certo? Então, quando eu digo que o Sol gira em torno da Terra, tá certo se o referencial for a Terra. Hã? Mas é muita pretensão achar que o centro do mundo é a Terra, não é? É, exatamente. Então, gente, e essa tem uma discussão bem interessante para a gente fazer aqui, né? Bem interessante. Trajetória também é um conceito relativo. E nós já trouxemos para cá algo que está um pouquinho para frente, que é o movimento é relativo. O movimento é um conceito relativo. Né? Então, eu falei dos inúmeros movimentos que a Terra faz. Né? A Terra gira em torno do seu próprio eixo. A Terra gira em torno do Sol com uma velocidade de 900 mil quilômetros por hora. O Sol gira em torno do centro da Via Láctea. Né? O Sol está em dos braços espirais, o sistema solar está nos braços espiral da Via Láctea. E tem mais, digo mais. Não digo só isso, digo mais. As galáxias se afastam uma das outras. E como é que a sua mãe ou alguém vem te encher o saco e falar, fica aí parado. Como assim parado, meu irmão? Parado uma ova. Agora, se o referencial é a Terra, eu faço todos esses movimentos junto com a Terra. Então eu não vejo ela fazer esses movimentos. Então, no referencial Terra, estou parado, né? Estou parado. Mas só no referencial Terra. Se eu tirar o referencial da Terra, vocês vão ver a quantidade, o quanto que a gente se move. Né? O quanto que a gente se move. A gente nunca está no mesmo lugar. Já parou para pensar? Eu dou um tapa na minha mão, na mesa aqui, ó, e dou outro em seguida. Já não dei mais no mesmo lugar. Já dizia um filósofo, né, que você nunca pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez você não é o mesmo nem o rio. Enfim, muito bem. Atenção aí, né? Então, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta, no vácuo, né? Desprezando o ar, porque se o ar dá uma freada nele, ele vai ver ele indo para trás também. Perdão, não terminei de ler. E quem estiver no solo, em repouso em relação à Terra, vai ver um arco de parábola, né? Tá? Mais um conceito relativístico. Posição. Bom, espero que isso aí seja... Será que é relativo isso aí também? É a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem. Ih, cara, aí já cantamos a bola, hein, cara? Eu vou ter que determinar um ponto que é o referencial. O ponto zero da trajetória. É assim que eu meço posição. Aonde é o ponto zero, né, cara? Aonde começa, né? Onde começa, onde que termina.
A gente não sabe, né? Eu falei, não sei se eu já falei para vocês, mas eu costumo dizer para meus alunos que o zero não existe na natureza. Não existe. Você sabe dizer que quando que começou o dia hoje? 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Não, aí não começou, né? Não tem o zero. Não tem começo. Quando que terminou o dia de ontem? 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ponto 99999999999. Ele nunca termina, na verdade, né? Então a gente chega no paradoxo de que, por exemplo, você pode fazer uma barra de chocolate ser infinita. É só você comer sempre metade dela. Hoje come metade, amanhã você come metade do que tem, depois de amanhã você come metade do que tem. Beleza, ela é vida infinita. Agora, isso na prática não se aplica, né? Porque vai chegar um momento que ela é tão pequena que você não consegue nem cortar metade, né? Não tem como fazer metade. Então, enfim. Então, a posição é o seguinte. Mais um conceito referencial. Eu preciso pegar um ponto, onde eu vou chamar de ponto zero da trajetória, e para determinar a posição, eu vou determinar a que distância que ele está do ponto zero. Então, eu tenho aqui o corpo, eu vou determinar o ponto zero aqui. Esse cara está a 10 km do ponto zero, então eu vou dizer que esse cara está na posição 10. Vamos lá. Posição 1 é a posição 10. Então, vamos colocar aqui em cima. Vou colocar aqui em cima o 1. E aqui o 2. A posição 2 ele está a 35 quilômetros do ponto zero. Então, a posição 2 é a posição 35 quilômetros. A gente usa a letra S para posição porque ela também, posição é sinônimo de espaço ocupado pelo corpo. Espaço em inglês aí não vai se escrever com a letra S, né? Space. Tá legal? Agora, perceba, gente, que é mais um puro conceito relativo, né? Tá? Essa posição do corpo é absurdamente relativa. Se eu mudar o ponto, posso mudar? Posso. Inclusive, agora eu estou tentando só mudar a cor da minha caneta e não consigo. Meu Deus. Mas, enfim, eu posso dizer que esse instante 1 era o instante 0. Por que não? Posso. E aí, esse passa a ser o 10 e esse passa a ser o 25. E esse passa a ser o menos 10. Continua tudo igual. Eu só mudei o meu referencial. Referencial de observação. Eu posso dizer que o ponto 2 é o 0. Se o ponto 2 é o 0, esse aqui, ó. Deixa eu fazer mais para cá. Esse aqui é o menos 20. Esse aqui é o menos 10. E esse aqui é o menos 35. É só uma questão de referencial. Então, posição vai indicar aqui que distância ele está do ponto que foi determinado como 0 para aquela trajetória, que é o ponto inicial da trajetória, não do movimento, tá? É o ponto inicial da trajetória, a origem das posições, tá legal? Bom, e é com esse cara que nós, atenção, presta atenção. Quando alteramos a posição, quando a posição do móvel se altera em relação ao referencial, dizemos, com o passar do tempo, dizemos que ele está em movimento. É assim que a gente define movimento ou não. O tempo passa, a posição dele se altera em posição, sempre é em relação ao referencial, né? Ele se altera em relação àquele referencial, então ele está em movimento de acordo com aquele referencial. A posição não se altera para aquele referencial conforme o tempo passa, continua a mesma. Então, para aquele referencial, ele não está em movimento. Tá? Bom, a gente já discutiu isso. Bom, com a ideia da posição, gente, a gente determina o que nós chamamos de deslocamento. Deslocamento é algo parecido com distância percorrida.
mas ela é uma grandeza que tem vida própria, ela não é distância. Muitas das vezes ela é, mas não é. Nossa, professor, tá parecendo o Kleber Machado, né? Parecendo a Dilma falando. É, mas não é. É 20, não é 30%, é 30% de 30%. É que é o seguinte, me adiantando, não vai dar tempo da gente entrar nisso hoje, mas me adiantando, quando um corpo andar sempre em linha reta, o deslocamento ele é igual à distância, tá? Mas quando o corpo fizer alguma volta, alguma curva, o deslocamento não é igual à distância. Tá? Por quê? Porque o deslocamento é uma grandeza que foi definida apenas como sendo a diferença entre posições do corpo. Diferença entre posições do corpo. Tá? Então, ele é ou também chamado de variação da posição do corpo. O que é variação? Esse triângulozinho aqui, né? Esse triângulozinho aqui. Oh, meu Deus. Esse triângulozinho aqui, chamado de delta, aparece bastante na física, ele representa variação. Como é que eu calculo variação de alguma coisa? Fazendo o valor final menos o valor inicial. Né? Fazendo o valor final menos o valor inicial. Então, o gás custava R$80, passou para 100. Qual é a variação do preço? 20. Como é que você chega em 20? 100 menos 20. Não, 100 menos 80. Né? Então, delta S é posição final menos a posição inicial. Como é que a gente separa uma da outra? A final a gente, em geral, não põe nada e a inicial a gente põe um zerinho aqui no pé dela. Você pode pôr um F e I também, pode aparecer isso na literatura. Como é que a gente determina, então? Ah, tá aí, ó. Ai, professor. Essa é a posição final e S0 é a posição inicial. Então, vamos pegar aqui o mesmo exemplo, tá? Onde o corpo ele saiu de uma posição 1 que era 10 e foi para a posição 2 que era 35. Você vai falar assim, professor, você está brincando comigo que você quer que eu determine essa distância aí, né? Esse deslocamento. É claro que dá 25, né? Legal. Então, esse é o deslocamento. Tá? Ó, deslocamento. Posição final menos posição inicial. Final, gente, final também é uma coisa relativa, tá? Não estou dizendo que o corpo parou ali no 30, na posição 35. Estou dizendo que eu parei de estudar ele ali, que me interessa só até o ponto 35. Ele pode ter continuado o movimento e não faz a menor diferença para mim. Tá? Então, tá aí, claro, fica 35, que é a posição final, menos 10, que é a posição inicial. O deslocamento que ele teve é de 25 quilômetros. Claro. E neste caso, como o corpo só andou em linha reta, não fez curva nem volta, o deslocamento é igual à distância. Tá? Deslocamento é igual à distância. Então, eu vou deixar aqui para vocês e a gente vai continuar a partir disso na semana que vem. E quando o deslocamento não é igual à distância? Então, ó, aí tem um desenho. Ó, uma bola estava no ponto B, que era a posição menos 2, e foi lá para o ponto J. Ah, então ele andou quanto? Ele andou 8, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o deslocamento dá 8. Perceba que eu teve que fazer o jogo de sinal aqui, né? Ó. Porque a equação fala a posição final menos a posição inicial. Mas a posição inicial era negativa. O B é menos 2 metros. Está aqui, ó. Então, ele fez 6 menos 12. Sinais iguais, dá mais. Gostou da minha música? 8 metros. Esse é o deslocamento que ele teve. E é a distância. Quanto que ele andou? Ele andou 8 metros. Cada espacinho aqui é 1 metro. Beleza. Então, é igual ao exemplo anterior. Deslocamento igual a distância. Agora, e aqui? Ele foi até o J, depois voltou para o G. Então ele fez uma volta. Meus amigos, minhas jovens e minhas jovas, eu falei para vocês que deslocamento é posição final menos posição inicial, certo?
Então é isso que você vai fazer. Professor, mas ele foi lá no J. Dane-se. Com perdão da palavra. Nem sei se... Pode falar dane-se. Dane-se, acho que pode, né? Dane-se. Eu só quero saber posição final menos posição inicial. Então ele parou no G. Então beleza. A minha conta vai ser quem é a posição do G é 3 menos posição inicial que é menos 2. 5 metros. E aí eu pergunto para vocês, esse corpo andou apenas 5 metros? A distância dele foi 5 metros? Mas o deslocamento está certo, é 5, tá? Tá certo. Vocês vão entender na próxima aula também que deslocamento é um vetor, é uma grandeza vetorial. Tá? Ah, professor, eu posso calcular a distância que ele andou? Claro que pode. Cada quadradinho é 1 metro. Só contar. Ele andou 8, já tinha calculado, ele andou 8 até lá, andou mais 1, mais 2, mais 3. Ele andou 11 metros. Essa é a distância. E o deslocamento? 5. Qual está certo? Os dois. Deslocamento não é a mesma coisa que distância. Ele coincide com a distância quando o corpo anda em linha reta, sem voltas ou curvas. Na próxima quinta-feira, dia 28 de... 28 do quê, gente? 28 de outubro. A gente continua. 20 horas e 41 minutos. Eu vou ler o nome daqueles que estão conectados aqui comigo nesse momento para aferição de presença. Quem está conectado está presente nessas duas aulas, ok? E depois eu encerro a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiser contar alguma piada, cantar uma música, pode ficar à vontade, tá? Estão conectados agora comigo a Anaína, o André, a Brenda, a Cristiane, a Ellen, a Gessionil, o Guilherme, ai meu Deus, é a Radja. Ai, não sei se eu acertei. Mas o importante é que ela está presente. A Jaqueline, a Juliene, o Luan, o Luiz Cláudio, a Maria Rita, o Rodrigo, a Vera e a Viviane. Certo? Então, tá bom. Pessoal, estou encerrando a gravação. A gente continua. Professor, eu tô aqui também, não vi meu nome. Peraí. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo? Acho que eu li. Luan, Luiz Gustavo. Luan e Luiz Gustavo estão presentes. Estou encerrando a gravação. Beleza. Se você quiser conversar, comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Se não, um abraço e até a próxima.